começar. Meu nome é Marcelo Paixão, eu sou professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Laboratório de Análise Econômicas, Históricas, Sociais e Estatística das Relações Raciais, que fica nucleado nessa universidade e que tem por eixo estudos sobre desigualdades raciais no Brasil e de políticas que possam contribuir para a sua superação. Hoje, aqui na SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço, está sendo lançado o Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil, do ano de 2009 a 2010. Conta um pouquinho aí o que é que esse relatório relata. O relatório ele teve por eixo uma análise da Constituição Brasileira de 1988 e a sua efetiva capacidade de contribuir para a superação das desigualdades de cor ou raça no Brasil. Nós tivemos por eixo uma análise sobre o capítulo da Seguridade Social, que fundamentalmente capta a saúde, a previdência social e a assistência social. Nós ampliamos o escopo de análise, também incorporando aspectos como da educação e como também dos direitos humanos, nesse caso especialmente a efetividade da legislação antirracista no Brasil. O objetivo desse trabalho era produzir um diálogo entre, de um lado, os marcos legais, constitucionais, que o Brasil obteve a partir de 88, que sobre vários aspectos é efetivamente um avanço, e procurarmos, por outro lado, analisar esses avanços ou não avanços ou limites à luz dos indicadores sociais que tínhamos disponível, principalmente os dados do IBGE, mas também os dados do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. O relatório, nesse sentido, ele é muito amplo, ele abrange várias fontes de dados e ele é muito rico do ponto de vista da quantidade de informações que ele traz, procurando sempre analisar de uma maneira mais realista possível as contribuições que o novo marco constitucional brasileiro trouxe para as desigualdades raciais no nosso país. Por um lado, alguns avanços foram identificados, seria equivocado dizer que não ocorreu avanço algum, mas, por outro lado, outros tantos limites foram verificados e é justamente em cima desses limites que a gente também procura refletir sobre o que significam, afinal, as políticas de igualdade racial, que elas devem ser pensadas de uma maneira à luz dos debates atualmente existentes, da agenda atualmente existente, mas ela também pode ser ampliada à luz de um debate mais amplo que envolva o complexo da Seguridade Social no Brasil no seu conjunto. Quais foram os instrumentos utilizados para esse monitoramento, para produzir esse relatório? Como eu havia mencionado, os instrumentos fundamentais, o instrumento fundamental foram indicadores sociais retirados das bases de dados de órgãos de governo, principalmente do IBGE, mas também de outros ministérios, como da Educação e da Saúde. Então, o nosso objetivo não era produzir uma análise apenas baseada em opiniões, mas fundamentada, em suma, em torno de uma base empírica forte, que permitisse a gente concluir coisas que, se não tivéssemos essa base empírica mais consistente, dificilmente poderíamos chegar a essas conclusões. Por outro lado, também seria equivocado supor que o relatório é apenas um somatório de estatísticas. Nós também sabemos que tem a teoria social que fala sobre a questão racial no Brasil, ela também é mobilizada, né? Porque sem isso a gente acaba também tendo dados que são puramente empíricos, sem nenhuma capacidade analítica, nenhuma capacidade de síntese em relação a esses dados. Então, esses foram os instrumentos principais que nós tivemos na produção desse trabalho. O relatório traz depoimentos de pessoas especialistas na área de promoção da igualdade, de elaboração de políticas públicas para a promoção da igualdade no Estado brasileiro, ou ele foi só baseado nos números oficiais? Não, na verdade, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O relatório não é um livro organizado à base de depoimentos, como eu havia mencionado. Evitamos a todo custo uma dimensão opinativa dentro do relatório. A gente precisava ter uma base empírica forte e o processo de análise das informações teriam de vir acompanhadas de um olhar que fosse gabaritado a interpretar bem essas informações. Agora, por outro lado, o relatório ele não se limita a fazer descrições de estatísticas, porque em diversos capítulos, em diversos momentos, chamamos especialistas para contribuir na sua elaboração, na área da saúde, na área da segurança alimentar, na área da demografia, na área do direito, vários pesquisadores, né, nossa própria equipe, né,
enfim, na área do direito também, uma pessoa membro da nossa equipe, todas essas pessoas puderam trazer um aporte multidisciplinar para poder analisar esses dados e a partir dali trazer não suas opiniões, mas suas análises que eram cientificamente fortes e bem fundamentadas, porque esse era o objetivo principal. Acho que a principal contribuição que a universidade pública pode trazer para qualquer debate social existente no Brasil diz respeito justamente à possibilidade de produzirmos estudos engajados em relação à causa do nosso povo, mas não por isso menos consistentes do ponto de vista acadêmico e científico. Você acredita que essas fontes, onde foram apurados esses dados, essas fontes oficiais são 100% seguras? Eu acho que estatística nada é 100% seguro, né? Nós sabemos que as bases de dados, como qualquer método científico fundamentado na fundamentação empírica, ela é passível de revalidações, passível de análises mais rigorosas, mais consistentes, é passível de muitas reinterpretações, né, à luz dos avanços que o próprio conhecimento possa dar. Agora, de qualquer maneira, se por um lado os dados não são 100% seguros, ele é a base que nós temos para pensar a realidade social brasileira com algum grau minimamente objetivo, porque do contrário a gente acaba entrando num somatório de opiniões e se essas opiniões acabarem não sendo bem fundamentadas, ela colherá como principal prejudicado justamente aqueles que defendem a causa da igualdade racial. O poder político estabelecido, a sociedade racista, não precisa de dados para manter a sociedade como está, porque para eles qualquer argumento do senso comum basta para manter a ordem das coisas. Agora, aqueles que lutam, aqueles que estão aportando o seu conhecimento junto à causa dos que estão embaixo, junto à causa dos explorados, dos discriminados, é sempre razoável que tragam para o debate público uma observação, considerações, análises bem fundamentadas, porque isso não vai modificar por si só a realidade, mas pode sim trazer contribuições para mudanças qualitativas em termos do estágio em que as lutas sociais se encontram.